se sentar. Aleluia. Glória ao teu nome. Amém. Você pode então levantar assim a sua mão esquerda, estica ela. Agora levanta a mão direita, também estica. Dá uma espreguiçada. Inspira. E quando soltar a ar, diz assim: glória a Deus. Vamos dar uma paz isso? Vamos de novo então. Esquerda, direita. Inspira. Glória a Deus. Amém. Vamos tentar então superar mais esse desafio. Eu sei que à noite nós estamos mais cansados, então vou tentar não demorar muito. Estudos recentes apontaram que uma das principais crises que o homem moderno enfrenta quando ele chega lá pelos 30, 40 anos é a crise profissional. É o momento que ele para, ele olha e avalia a sua carreira profissional e vê quanto ela é diferente daquilo que ele imaginou. Quando ele era um jovem, um adolescente, ele pensava: olha, eu vou trabalhar nisso, eu vou ser médico, eu vou ser jogador de futebol, eu vou ser bombeiro, vou ser o Neymar, eu vou ser um popstar, eu vou ser um roqueiro. Com 30, 40 anos tu para e avalia o que tu está fazendo e vê que muitas vezes a tua profissão, o teu trabalho te levou para um lugar que você não imaginava antes. Certa vez eu vi um diálogo de um filho que estava tentando escolher a profissão e chegou e eu disse para o pai assim: pai, para o senhor me ajudar, me diz, quando é que o senhor começou a sonhar em ser um gerente de produção de caixa de papelão? Aí eu disse: eu nunca sonhei em ser um gerente de produção de caixa de papelão. Mas como é que o senhor se tornou isso? Uma coisa leva a outra. Então a pessoa começa a ter uma crise profissional, de pensar: será que eu estou fazendo o que eu gosto? Será que eu estou ganhando o suficiente? Nós podíamos no final aqui do culto dizer assim: quem acha que mereceria um aumento, vamos fazer um apelo, você vem aqui na frente. Amém? Seria com certeza seria um apelo dos mais lotados aqui. Mas a gente começa a fazer essa avaliação: será que eu ganho o suficiente? Será que eu não ganho o suficiente? Será que eu faço o que eu gosto? Alguns até, quando chegam nessa 30, 35 anos, pensam até em mudar de carreira e voltam a estudar e procuram um outro tipo de mercado de trabalho, porque a crise profissional. E diz que essa crise ela começa normalmente domingo à noite, depois do Fantástico. Quando tu vai para a cama e tu pensa que vai começar segunda-feira o teu trabalho, e daí só está você e o seu travesseiro, e ali tu despeja todas as tuas frustrações. Mas a pergunta é: Deus tem um propósito, Deus tem uma palavra sobre o trabalho? Será que Deus se mete nisso? Será que Deus tem uma orientação segura para mim em relação a esse trabalho, ao que eu faço, a minha profissão? As pessoas vêm e procuram e dizem assim: estou pensando em pedir minhas contas e sair, procurar outro emprego, estou pensando em estudar, não sei o que eu vou fazer vestibular, qual curso escolher. Será que Deus tem uma orientação? Para isso nós temos que, como eu falei hoje de manhã, voltar ao princípio: o que Deus entende por trabalho. Amém? Qual é o princípio por trás do trabalho? Então, para essa noite nós vamos estar lendo então Gênesis 2:15. Gênesis 2:15.
Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis 2,15. Está aqui a caneta? Não. Aqui embaixo está. Gênesis 2,15. Aqui é a instituição do trabalho. Sabe que o conteúdo das coisas que são ditas é importante, mas não somente o conteúdo das coisas que são ditas são importantes, mas o momento, a hora exata que as coisas foram ditas também é importante. Que em Gênesis 2,15, Deus institui o trabalho. E não é somente o que Deus fala a respeito do trabalho, mas quando Deus fala a respeito do trabalho. Em Gênesis 2,15, quando Deus institui o trabalho, não havia acontecido ainda a queda. O trabalho não é uma punição. O trabalho não é uma maldição. Porque o trabalho foi dado por Deus ainda no jardim, na eternidade, quando ainda não tinha influência do mal, do pecado, Satanás, morte, enfermidades. Ali que Deus institui o trabalho como algo que fazia parte da perfeição do propósito dele para o homem. Tendo em vista isso, eu tenho uma ideia. Agora é daquelas minhas viagens, tá bem? Eu tenho uma ideia com vista nisso, mas é uma coisa minha, mas não deixa de ser interessante, que no meu entender, no céu vai haver trabalho, porque o trabalho foi instituído por Deus antes da queda. Não foi depois da queda, do mal, quando nos tornamos mortais, que Deus diz, agora vocês vão trabalhar. O que ele fala aqui, ele diz assim, agora com o suor do teu rosto. O que foi acrescentado foi o suor, foi o trabalho, foi o enfado ao trabalho. Mas antes, quando o homem tinha comunhão perfeita com Deus, e Deus tinha comunhão perfeita com o homem, já existia trabalho. Então, provavelmente, no meu entender, na eternidade, não sei que tipo de trabalho, não sei que forma de trabalho, mas de certa forma nós vamos trabalhar lá, porque é propósito de Deus para o homem que ele trabalhe, porque ele instituiu isso ainda no jardim. Amém? Eu falei isso na igreja, deu uma confusão, que tinha gente chegando lá e dizendo assim, mas o que eu vou fazer lá? O que eu vou trabalhar? Bom, não sei. Eu não sei, por exemplo, nós que pregamos o evangelho, não vai precisar mais de pregação lá, né? Porque lá já está o evangelho estabelecido. Não sei, mas de alguma forma eu acho que nós vamos estar envolvidos com isso. Gênesis 2,15, então é a instituição do trabalho. Diz a Bíblia que Deus planta um jardim. Deus planta um jardim e prepara o jardim para que o homem seja colocado nele. Então Deus também se revela como um jardineiro. Deus prepara um jardim, como Deus, como Pai, e se encontra com o homem nesse jardim que Ele prepara para que o homem possa viver. E é interessante que quando Jesus ressuscita, até eu falei isso hoje de manhã, quando Jesus ressuscita e ele se encontra com Maria, e Maria olha para ele e diz assim, Rabone, quer dizer meu mestre. Um pouco antes a Bíblia disse que ela vai ao encontro de Jesus pensando ser ele o jardineiro. Veja que o início da criação começa com Deus, jardineiro, num jardim, se encontrando com o homem. Pois na ressurreição, novamente eles estão no jardim, e Jesus é confundido com o jardineiro, que é Deus, e ele se encontra com a criatura, no caso, Maria Madalena. Amém? Mas vamos então para Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. A palavra ali, jardim, é Gan. Gan, que é um jardim, mas um jardim especial, um jardim com características diferenciadas, porque é um jardim fechado.
é um jardim com limites. Não seria um jardim público, mas um jardim que tem limites, que tem muros, que tem separação, que tem divisão. Era algo que foi separado para Deus colocar o homem ali dentro. E a palavra é jardim, mas quando a gente vai ver o que é realmente a descrição desse jardim, ele é mais como um pomar. Porque o que a gente pensa hoje como um jardim? Jardim é uma coisa com mais uma preocupação estética, de flores, de cores, de aromas. Isso é um jardim, né? A gente vai para olhar, a gente vai para fazer bem aos olhos. Você vê coisas bonitas no jardim. Mas se você for ver a descrição ali, havia árvores frutíferas que produziam fruto, que serviam de alimento. Então esse jardim, na verdade, ele estava mais para um pomar, porque era um jardim que tinha vida e produzia alimento. E é esse jardim fechado que Deus coloca o homem lá. E essa palavra Gã, ela aparece lá em Cantares, capítulo 4. Você pode abrir lá comigo, Cantares 4:12. Fazer assim, alguém abre e lê. Cantares 4:12. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Tu vê que aí eles traduziram Gã com toda a extensão da sua palavra, dizendo: jardins fechado és para mim e minha esposa. Então nós podemos ter aqui dois tipos de comparação com o jardim. Primeiro que, literalmente sendo esposa, Cantares é um poema de amor do noivo para a noiva, e tem esse sentido. A esposa é algo como o jardim que Deus plantou. A esposa para nós é um jardim fechado, é um limite que Deus nos coloca ali para trabalhar, para cultivar, mas também para desfrutar. Porque o nome do jardim era Jardim do Éden. Éden é hebraico, sabia? Eles não traduzem Éden. Hoje Éden se tornou um nome, né? Éden. Mas Éden é uma palavra hebraica que quer dizer prazeres. Então, Jardim do Éden é jardim de prazeres. E aqui eu faço uma observação. Normalmente as pessoas pensam que Deus, ele é o grande estraga prazer da festa. Deus é um grande estraga prazeres. Tudo que é prazeroso, Deus não permite. E daí nós pegamos aquela passagem que diz para nós não nos deixarmos encantar com os prazeres desse mundo, e a gente interpreta mal e acha que Deus é contra os prazeres. Deus não é contra os prazeres, pelo contrário, Deus cria o jardim de prazeres e coloca o homem ali. O que Deus faz é mostrar o prazer que vale a pena, o prazer que edifica, o prazer que realmente alimenta a nossa alma, o prazer que merece ser vivido. Tem prazeres que são da carne, prazeres que mentem para nós, como a lascívia. Você sente aquilo se torna prazeroso para a nossa carne, para a nossa carnalidade, mas ela não consegue corresponder ao desejo do nosso coração, e daí a pessoa fica viciada em alguma coisa, e ela vai sempre procurando mais e mais, e vai no limite, e nunca se satisfaz, porque é um prazer enganoso, é um prazer que mente, ele não te dá o que ele promete. Em tudo, drogas, vício, sexualidade. Quando você busca o prazer pelo prazer, cada vez mais a pessoa vai buscando experiências mais intensas, coisas mais arrojadas, mais radicais, para que ela consiga satisfazer o seu prazer, e ela nunca consegue se satisfazer, porque o prazer, quando é falso, ele mente. Mas Deus tenta nos orientar o que realmente pode nos dar prazer. Aquilo que deve ser prazeroso ao nosso coração, deve trazer sobre nós contentamento, porque Ele vai e coloca o jardim de prazeres e coloca o homem lá dentro. E lá em Cantares ele fala: a esposa é o nosso jardim fechado. É limitado, mas é ali que você tem que encontrar prazer.
Prazer não somente a nível sexual, mas prazer de viver, prazer de ser, prazer de se relacionar, prazer em servir, prazer em ter uma convivência a dois. Veja que é uma atuação limitada. Para cada um de nós, Deus tem uma área limitada de atuação. Quer seja no trabalho, quer seja no ministério, quer seja na vida. Para cada um de nós, Deus tem um jardim. Para cada um de nós. Um jardim que Ele vai nos conceder para que a gente guarde, para que a gente cultive, para que a gente trabalhe. O nosso trabalho é identificar o jardim que Deus tem para nós. Cada um de nós tem um jardim de prazeres. Algo que vai te realizar como filho de Deus, como ser humano, como homem. É limitado, é ali que Deus te coloca, mas é ali que você se realiza. Amém? Então, se por um lado, Cantares, nós podemos ver que o jardim de prazeres, o jardim fechado é a nossa esposa, também é a igreja. Também é a igreja. Por causa que é o noivo, que era uma pessoa mesmo, dando declaração de amor, demonstrando todo o seu amor, o seu afeto para a sua noiva, mas também era uma figura de Cristo com a igreja. A igreja também é um jardim fechado, um lugar onde Deus nos coloca para que a gente possa encontrar realização, para que a gente possa receber do Senhor transformação e prazer de viver. Deus nos traz também para a igreja para que a gente reencontre o prazer de viver. Coloca a mão no teu coração e diz assim: Pai, me faz eu reencontrar o prazer de viver. Amém? Diz que Deus coloca o homem nesse jardim. E a palavra ali, colocar, é Yaná. Fala comigo, Yaná. Yaná é colocar. Mas simplesmente traduzir por colocar retirou do texto a poesia do texto. Porque Yaná não é um simples colocar. Vocês me ouvem aqui? Sim. Vou ter que fazer agora um teatro. Alguém tem um casaco sobrando? Vai. Me dá dois aqui, isso. Quem aqui é pai? Levanta a mão. Vocês vão entender perfeitamente o que é Yaná. Quem vai ser pai vai conseguir visualizar. Mas quem é pai já viveu o que quer dizer Yaná. Sabe quando o teu filho ou tua filha ainda é um nenezinho e ele começa a chorar e a gritar? Quem já teve essa experiência? Ele começa a chorar e gritar. Você fica ali no colo, você começa a balançar, começa a dar umas palmadinhas assim nas costas, aperta ele com o teu peito para que ele ouça o palpitar do teu coração, e ele vai chorando, ele vai soluçando, mas ele vai se acalmando, ele vai se aquietando, ele vai ficando em silêncio, fecha os olhinhos e adormece. E depois que ele adormece no teu colo, você vai ver onde está o berço e coloca o teu filho no berço. Yaná é esse colocar. É o colocar com afeto. É o colocar com cuidado. É o primeiro aquietar nos braços de Deus. É um descansar. É um repousar. É uma entrega. E depois é um colocar no sentido de descansar. Dormir, repousar. E aqui começa a diferenciação do princípio de Deus no trabalho com o nosso entendimento do trabalho. Deus cria um jardim fechado, um GAN,
para que o homem trabalhe, mas ele coloca o homem para descansar dentro desse jardim. O mesmo lugar de trabalho é o lugar de descanso, porque para Deus trabalhar é descansar. E agora essa? Trabalhar é descansar. Calma, Alexandre. Calma, então já vamos falar. Trabalhar é descansar. Hoje são coisas distintas. Tem um lugar onde tu trabalha e tem um lugar onde tu descansa. Não é verdade? Você até está trabalhando assim, deu, agora acabou, agora eu tenho meu descanso. Aí você vai para o seu quarto, para a sua cama, ou vai jogar um futebol, ou vai fazer uma coisa que você gosta. Não, aqui é meu descanso. Mas daqui a pouco você está no descanso dizendo, bom, a vida não é só descanso, eu tenho que ir trabalhar. Então, é bem diferenciado, trabalho com descanso. E essa diferenciação ocorreu depois da queda, quando o Senhor estabelece 6 dias o homem trabalhará e no 7º descansará. Ele não fala isso para o jardim. No jardim, cultive, trabalhe. Trabalho e descanso é a mesma coisa, porque trabalhar no jardim, trabalhar nesse sentido de Deus, é como que fazer um hobby. É você fazer alguma coisa que demanda uma energia, um movimento, demanda uma ação, mas algo que te dê prazer, algo que tu faça sorrindo. Pergunta chata, primeiro ele lá. Então isso vem de encontro, porque às vezes eu noto assim, quando a pessoa trabalha naquilo que ela gosta, ela não cansa e não quer ir embora do serviço. Exato. E tem aquelas pessoas que eu já passei por isso, que dizem assim, trabalhei a vida inteira uma coisa que eu não gostava, para um dia fazer o que eu gosto. Não tenho dinheiro, então aí tu está louco para sair do serviço para fazer o que tu gosta, que aquilo ali tu não gosta de fazer. Então aí tu não está no jardim, tu está fora do jardim, juntando dinheiro para entrar no jardim, não é verdade? Para descansar. Vai ao ponto que é a bicicleta, né? Andar de Porto Alegre até Osório, para quem gosta, é um prazer. Para outros é um sacrifício. Inclusive vinha até Tramandaí de bicicleta, Tramandaí de Porto Alegre, até Gravataí, né, de bicicleta. A gente tem o prazer de fazer isso. Exatamente. Pastor, em relação à diferença de o prazer do trabalho, né, e as pessoas aonde está o teu trabalho. A diferença do prazer do trabalho? Na verdade, sim, eu tenho o prazer, vai ser meu hobby trabalhar, porque é aquilo que eu faço bem feito, porque eu tenho prazer de fazer isso. Mas o ambiente de trabalho, as pessoas que agora estão... daí nós já vamos para a prática, né? Chegamos lá. Mas deixa eu desenvolver isso. A gente está falando de princípio. De manhã a gente falou sobre o princípio de governo, que é diferente hoje da ideia que nós temos de governo. Agora nós estamos falando do princípio de trabalho na condição de Deus. Porque a partir da queda, entra um elemento no trabalho. Diz assim, com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Então ganhou o enfado, a canseira, o desgaste, o trabalhar a vida inteira para entrar no jardim. Entrou isso. Agora, a nossa realização no trabalho se dá quando você encontra o teu jardim. Quem é que restaura a figura do trabalho na história? O cristianismo. Porque o cristianismo traz uma ideia inovadora, que é, quando você trabalha, você está servindo a Deus. No teu trabalho. Porque, para Deus, trabalhar faz parte da dignidade humana. Quando você trabalha, você se realiza, você serve a Deus e ao próximo, e você contribui para a existência. Cada um fazendo a sua parte, dentro da sua função, está estabelecendo a dignidade humana. Então, para nós, uma promessa não é você encher dinheiro e ficar parado, não precisar mais trabalhar. O trabalhar, cada um na sua área, faz parte da dignidade humana. Deus tem um propósito para você, que você trabalhe. Que você trabalhe. A partir da queda, o trabalho se torna emprego, que são coisas diferentes.
Trabalho tu sempre vai ter, emprego nem sempre. Porque emprego é o trabalho assalariado, é o trabalho para sobrevivência, para subsistência. Então você faz aquilo em troca de dinheiro, porque você precisa viver. Agora, isso é uma contingência que foi criada em cima do trabalho, mas o trabalho é maior do que o teu emprego. Mesmo que tu não tenha emprego, tu ainda tem trabalho. Qual é o teu trabalho? Cuidar do teu jardim. Cuidar do teu jardim. Agora, para cuidar do teu jardim, dentre as funções do trabalho, tu tem que ter um emprego, que tu precisa de, faz assim para mim. Precisa de, então enquanto nós somos emprego. Mas o trabalho é algo maior do que o teu emprego. O trabalho é a realização da sua vida. Você criando a dignidade humana de trabalhar nessa engrenagem que é a criação, fazendo a sua parte. O trabalho, ele não salva o mundo, mas o trabalho, ele conserva o mundo para que seja salvo através da palavra. Então o trabalho é maior. Você desempregado, você aposentado, continua tendo trabalho, porque tu continua sobre a responsabilidade de um jardim. Você continua sobre a responsabilidade de um jardim. Daqui a pouco a pessoa, vamos falar sobre trabalho. Bom, já me aposentei. Eu falei isso na igreja, estava lá o meu pai que é aposentado, e eu penso, daqui a pouco a pessoa já pega e se exclui, né? E diz assim, bom, isso não é para mim porque eu não trabalho mais. Não, você vai, enquanto você estiver aqui, vai trabalhar. E eu acho que do outro lado também. Mas aí é um machismo meu. Mas o trabalhar é cuidar do teu jardim. Isso acontece em casa, na tua família, isso acontece na vivência com os irmãos, isso acontece na igreja, isso acontece na sociedade. Você como cidadão, você trabalha. E quando você exerce essa função de agir, ser um elemento, um agente transformador na sociedade, você encontrou o seu trabalho. O teu trabalho. Sabe o que você ganha, o seu salário? Ele é uma contingência. Não é o que tu vale. Hoje, secularmente, nós somos avaliados pelo que a gente produz. Porque a partir da queda, o trabalho se tornou instrumento de opressão. O faraó pega o povo de Deus e diz assim, construam tijolos. E eles vão e pedem um tempo para adorar a Deus assim, vocês querem adorar a Deus porque vocês estão ociosos. E daí que vem a palavra ócio. Depois da queda, e até bem pouco tempo, e essa ideia ainda permeia a nossa vida, quem faz parte da aristocracia são aqueles que não trabalham. É um privilégio, é a nobreza. São aqueles que não trabalham, aqueles que vivem do ócio. Quem eram os escravos e os servos? Eram os que negavam o ócio, eram aqueles que faziam negócio. Então não trabalhar se tornou um privilégio, se tornou um status, uma posição, e trabalhar uma opressão. Começou ali com o faraó, vocês estão ociosos, então eu vou dar mais trabalho para vocês. E isso ainda até hoje para nós. A gente pensa que no mundo você vale o que você produz. O que você produz é isso, então teu salário é esse. Se tu produzir mais, teu salário vai ser maior. E aí equivale, você acaba sendo valorizado, tendo a medida de valor pelaquilo que você produz. No jardim, tu não sabe produzir nada. Porque já tinha tudo aqui. Estava toda a alimentação, os animais, nessa época ainda não se comia carne, os animais, as frutas, tudo ali estava à disposição. Ele não precisava plantar, já estava ali. Então o que ele trabalhava? Já vamos falar sobre isso. Então o trabalho não era algo para você produzir, era algo para você ser.
Era algo para estabelecer a dignidade humana. Assim como Deus trabalha, nós que somos filhos de Deus, somos imagem de Deus, nós também trabalhamos. Trabalhamos para servir a Deus e servir ao próximo. Então hoje, o teu emprego é uma pequena parte do teu trabalho. É uma pequena parte do teu trabalho. Mas por trás do teu emprego, você tem que ter o entendimento que você está fazendo algo que é propósito de Deus. Você se envolver na sociedade, se envolver na vida da cidade, cuidando e zelando pelo jardim que Deus te deu. Sobre o que tu falou, é quando você encontra a sua vocação. Trabalhar no que eu gosto. Sabe, vocação vem do latim vocare, que é, olha que legal, chamado. Vocação, quando tu descobre a tua vocação, tu descobre o teu. E quem que te chama? Deus. E hoje, até nas escolas seculares, eles fazem teste vocacional para ver em que área a pessoa tem que trabalhar. Eles estão querendo descobrir o chamado de Deus na vida das pessoas. Sem entender, secularizaram algo que é espiritual, que é de Deus. A pessoa, olha, eu vou ser médico, eu vou ser professor, eu vou ser advogado, eu vou ser um policial. Isso é você descobrir em Deus a tua vocação, aquilo que você vai se realizar, o teu jardim que você vai cuidar. Faz parte, o emprego, uma pequena parte do teu trabalho. Eu não esqueci da pergunta sobre as pessoas. Entenderam até aqui? Sim. Então faz parte do propósito de Deus o trabalho. Onde eu vou trabalhar? Descubra o teu jardim. O teu jardim fechado, o teu limite de atuação. Descubra o teu jardim. Onde Deus te colocou. Onde você vai trabalhar. Só que agora, por causa do pecado, você vai cansar, você vai suar, você vai se desgastar. Mas também é um lugar onde você pode descansar em Deus, na certeza de que você está cumprindo o teu chamado. Parece que tem chamado só quem vai ser pastor ou quem vai ser missionário. Chamado é você servir a Deus no teu jardim. No teu jardim. A professora que cuida de crianças, ela está fazendo o seu chamado. É o seu chamado. O guarda que cuida das ruas, ele está fazendo o seu chamado. Ele está cuidando do seu jardim. O advogado que trabalha lá nos tribunais com as causas, ele está cuidando do seu jardim. Ele está servindo a Deus. E tem o galardão disso. Assim como o pastor que prega, está cuidando do seu jardim, que Deus colocou ali na área de atuação dele. Da mesma forma, diante de Deus, cada um tem um trabalho. Porque trabalhar, teologicamente, faz parte da dignidade humana. Amém? Amém. Meus nenês aqui, de quem são? Então melhor aí. Então vamos continuar. Colocou no jardim do Éden para o cultivar. Aí chegou o trabalho. Cultivar. O pastor está quebrando aquele paradigma, aquela escala de valores. Primeiro o reino, depois a família, o trabalho. Essa escala de valores está sendo desmanchada. É tudo interligado e tudo é espiritual. Tudo. Não tem a minha área de atuação na igreja, a minha área de atuação na família, a minha área de atuação no trabalho. Tudo é de Deus. E tem momentos, maneiras de você agir nessas três áreas, mas tudo é de Deus. Tudo é. Quando tu está trabalhando, tu está servindo a Deus. O problema é quando tu está trabalhando, indo atrás do dinheiro, e você não está valorizando outras coisas que Deus te deu.
Mas não é porque você trabalhando lá que você, olha, isso aqui é sujo, é profano, estou trabalhando aqui, estou fazendo, o cara que é chapeiro de X, estou fazendo aqui, podia estar na igreja. Tem um momento de você estar na igreja, mas tem um momento de você trabalhar ali, e você está servindo a Deus ali. Você está servindo a Deus ali. Você tem que entender os momentos, a maneira e a sabedoria de realizar esse teu trabalho. Tem vezes que tu vai na igreja e, por exemplo, se só você é crente e ninguém na tua família é crente, você vai na igreja e deixa a tua família, você vai na igreja por causa da tua família, está na igreja por causa dela. E tem vezes que você não vai numa atividade da igreja e está na tua família por causa de Deus. Por causa de Deus. Deus mandou tu ficar ali. Deus mandou tu ficar ali. Porque podemos falar aqui algumas coisas? Tem limite. Tem pessoa que nunca dá prioridade para as atividades da igreja. Só se envolve nas suas coisas. Está errado. E tem pessoas que mergulham na igreja e esquecem a família. Também está errado. Também está errado. Esquece a esposa, esquece os filhos. Também está errado. Por mais espiritual, não, eu largo tudo só para estar na igreja, para estar na igreja, para estar na igreja. Muitas vezes isso é até uma fuga, cara. A gente tem que ver a motivação disso, sabe? A gente tem que ver a motivação disso. Pode ser até um tempo que tu tenha se dedicando, mas muitas vezes ele não quer estar na família. Ele sabe que tem questões, tem coisas a serem resolvidas. Então ele se volta para coisas mais espirituais. Tudo vem de Deus. Família, igreja, trabalho. Tudo tem Deus envolvido nisso. Amém? Amém. Perguntas? Vocês ficam meio assustados comigo aqui? Mas isso não está falando só para maridos e esposas, está falando com total. Tudo. Ser mãe, filho. Tudo. Estudante, escola, criança, tudo. É tudo. Mas agora assim, a verdadeira sabedoria vem onde decidir, onde está nesses três lugares na hora certa. Exatamente. Isso que é. A direção de Deus, porque às vezes o cara é bênção na igreja e é uma desgraça em casa. A gente tem piada sobre isso. Em casa e não na igreja. Então o que é? É ser guiado pelo Espírito. É ser guiado pelo Espírito. Agora a gente tem que perder essa coisa de achar que trabalhar não é servir a Deus. É servir a Deus. Trabalhar é servir a Deus. Aonde você está ali trabalhando, você está servindo a Deus. Mas perante Deus, então não tem uma ordem. Então primeiro vem a família, primeiro vem a igreja, primeiro vem o trabalho. Porque não tem uma maneira, primeiro Deus. Como é que você vai estar com Deus? Deus está no teu trabalho, Deus está na tua casa, Deus está na tua família. Deus está ali. Tem vezes que tu está na tua família por causa de Deus, cara. Por causa de Deus. Entendeu? Está trabalhando por causa de Deus, porque aquilo ali faz parte do jardim que Deus colocou. Me chamou a atenção esses dias, mas posso citar o senhor, pastor Alberto? Se for coisa boa. Se for coisa boa. Sabe o que aconteceu? É que eu usei o pastor Alberto de exemplo para os meus filhos, sabe? Porque eles são muito dedicados na igreja. E às vezes eu vejo um filho meu está dedicado no trabalho, está dedicado na igreja, mas está faltando tempo para conversar com o pai e a mãe, viver dentro de casa um pouquinho, aquele negócio de sentar na mesa todo mundo da família, se reunir, sabe? Se acariciar, se fazer carinho, vem aqui no meu colo, meu filho, entende? Porque o pai e o filho é eternamente uma criança, isso é uma verdade. Então o pastor Alberto me chamou a atenção, e eu gostei de ver isso, que o pastor Alberto deixou de ir na Santa Ceia, porque a filha dele tinha vindo de São Paulo e estava na casa dele. Então ele abriu mão de estar presente na Santa Ceia, que é uma data importante na igreja, mas que ele teve que colocar a filha dele na frente disso, das ovelhas dele naquele dia, e de estar lá. Claro que ele sabia que as ovelhas estavam cobertas por outros pastores, ele estava abrindo mão das ovelhas dele. Mas aí eu usei, por exemplo, viu, às vezes Deus tem que colocar o cara, ele abriu mão pela da igreja, ele está servindo, mas ele também tem a família dele. E eu achei lindo isso com o Alberto. Foi o que me falaram, não vi isso dele, mas se acredito que você vai confirmar. Quer falar? Ei, pastor, confirma? Comigo quer falar. É isso, pastor. Foi isso, pastor? Alberto, só coisa. Na realidade, só uma questão assim, eu não abri mão da ceia, né? Eu só estava fazendo
É do Senhor, só que num outro momento. Na verdade, era importante que naquele dia eu estar servindo a minha filha. Então eu deixei de estar na igreja servindo a Deus para servir a Deus com a minha filha, né? Só foi uma prioridade naquele momento. Eu achei isso muito bonito da sua parte, por isso que eu citei. Pastor, sobre essa questão Que nem ter todo homem de Deus tem esse discernimento. Às vezes o cara é pastor na igreja, o filho está nas drogas, está pregando, porque ele teve tempo para as ovelhas, não teve tempo para a família. E eu já peguei nessa área de querer me dedicar na obra. Com certeza. Então eu vejo assim. Porque nós colocamos obras espirituais. Nós achamos que tem coisas que são mais espirituais que as outras. E tudo em Deus é espiritual. Tudo em Deus é espiritual. Você dar um abraço, um beijo na sua esposa é espiritual, cara. É espiritual. Faz parte do jardim que Deus te colocou para cuidar. Faz parte. Faz parte. Como orar, faz parte estar na sua esposa. Faz parte. É propósito de Deus, realização de Deus na tua vida. Eu acho que é importante a gente pensar também que uma coisa não inviabiliza a outra, né? Eu lembro que uma vez falou que isso me chamou a atenção, de que tudo aquilo que Deus nos dá não é para nos afastar de Deus, né? Então, esse jardim que Deus nos colocou, essas diversas engrenagens que a gente tem que dar conta, obviamente a gente tem que buscar em Deus um equilíbrio, né? Mas eu nunca preciso abrir mão da ceia ou abrir mão da minha família. Na verdade, quando Deus é o princípio de tudo, o que nos afasta de Deus? O pecado. Não o trabalho, não a família. É o pecado. É um viés equivocado. Mas eu posso no trabalho pecar. Aí o trabalho se tornou pecado. Aí sim, o que me afasta de Deus é somente o pecado. Isso é que me afasta da presença de Deus. Então, se aquilo se torna pecaminoso, por isso que tu tem que ser guiado pelo Espírito. O que acontece é que a gente fez essa distinção de coisas que são espirituais e coisas que são terrenas. Então, isso é terreno. Nós temos uma comunhão, a gente conversar, a gente estar junto, é espiritual também, é propósito de Deus, é comunhão, é serviço. Amém? Viu que? Quem? Pastor, mas mesmo assim, meus familiares não sendo convertidos, tem um propósito de Deus sobre a minha vida, para ganhar a vida deles, sendo que Deus quer salvar a vida deles, mas eles não querem. Mas tu vai servir eles. Mas mesmo estando ali, na dificuldade deles, vai servir, vai amar, vai honrar, vai cuidar do teu jardim que é lá. Vai cuidar. E tu vai cuidar não com o propósito que eles venham se converter. Tu vai cuidar porque é o teu jardim. Claro que esse é o nosso sonho, né? Que as pessoas se convertam e venham. Mas a gente não está fazendo uma negociação. Eu não estou servindo para que eles me achem legal, para que esse Jesus. Eu estou servindo porque isso é propósito de Deus na minha vida. Claro, porque tu vai querer. Porque daí, sabe o que tu vai querer? Isso não vai ser mais trabalho, isso vai ser emprego. Eu trabalho, eu sirvo para que eles se convertam. Meu salário é a conversão deles. Se eles não se converterem, eu vou procurar outro trabalho, outro emprego. E um outro jardim. Vai, Gustavo. Tinha alguém aqui? Quem é que tinha pergunta aí? Eu acho assim, a gente gosta de polemizar dessas coisas, mas a palavra de Deus diz assim: onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. E o que eu vejo assim, mais difícil, talvez fosse a dificuldade da nossa época, é que existe um apelo, existe uma tentação entre nós, que a gente pode até observar lá na tentação de Jesus, ou seja, o que o mundo exige de nós, algumas coisas, e que nós muitas vezes cedemos porque nós somos inseguros. Por exemplo, as pessoas, para me verem bem sucedidas, eu tenho que ter um bom carro, eu tenho que ter um apartamento na Bela Vista, e aí senão esse cara um cara bem sucedido. E não só nós atribuímos valor a isso, como nós estimulamos isso no nosso meio. Como se fosse isso, digamos assim, um substrato de demonstração de que aquela pessoa é bem sucedida. Eu gosto do exemplo de João Batista, né? Será que João Batista não é modelo de bem sucedido no reino de Deus? Ele perdeu a cabeça.
Então, eu acho que esse é o mote, assim, o problema é que a gente não sabe, talvez, balancear isso, saber, assim, o que nos tenta. Muitas vezes nós somos tentados a diversas coisas, muitas vezes até a produzir, maquiar uma vida ou projetar uma vida, ou porque nós almejamos ser reconhecidos da igreja, que a igreja veja que nós temos aquela função ministerial, ou dentro do trabalho, nós fizemos tudo que o nosso chefe quer. Então, o problema é esse, o que intenta o nosso coração? Aí quando tu descobre o que tenta o teu coração, tu sabe o que pode te dominar ou não. E aí tu não entra mais nessa discussão se, mas o importante é a família, o importante é o que Deus quer para a minha vida. E ponto final. Saber onde é que está o teu coração. A nossa sociedade atual hoje ela é alicerçada em 3 colunas: consumismo, competitividade e individualismo. Nós somos doutrinados pela propaganda, pelos filmes, pelas novelas, pelos livros. Nós somos bombardeados a essas 3. Consumismo, a gente quer sempre ter mais. O que a gente tem não nos satisfaz. Você tem sempre coisas melhores, coisas que se você possuir, você vai ser mais arrojado, mais feliz, mais desembaraçado, ter mais sucesso. Então isso vai sendo bombardeado. A televisão, o objetivo da televisão é qual? Vender coisas. Esse é o objetivo da televisão. Em segundo plano é entreter, mas entreter para vender. É vender. A televisão é vender. Eu vejo televisão, eu gosto de televisão, mas a gente não pode ser ingênuo, saber que você está sendo ali para ser manipulado para... Eles querem te vender alguma coisa. Produtos e ideias. O pessoal lá da Globo, eles têm um tipo de idealização de como é a vida. E eles colocam isso nas novelas e passam para as pessoas pensarem que é aquilo ali. Então eles vêm com homossexualismo, de sexualidade, de jovens, de crianças. Vão colocando aquilo ali, de tanta gente vê, a gente acaba aceitando e acha que a vida é assim. E a gente pensa que todo mundo é assim. Então, consumismo, competitividade. A gente está sempre procurando, que é eu preguei esse dia lá na igreja, que é um câncer na nossa existência, que é a comparação. A gente é feliz até o momento que a gente se compara. O teu carro é muito bom para o que você quer, até o momento que tu compara ele com o carro do outro. Aí o teu carro já está velho, o teu carro já está sujo, o teu carro já não corre tanto, o teu carro já não é tão espaçoso. A comparação gera competição. Aquilo que era satisfatório para ti, quando tu te compara com o outro, você ganha um salário, até você está satisfeito com aquilo, mas quando tu sabe que o outro faz a mesma coisa que tu e ganha mais, acabou. Já não é mais justo aquilo que você ganha. Então a gente está sempre competindo. E o outro é o individualismo, é cada um por si. E qual é a antítese disso no mundo? A igreja. A igreja nos ensina que há coisas que a gente não deve consumir e investir. Aí a gente dói para nós entregar o dízimo, entregar uma oferta, porque os pastores roubam, porque investem nisso, porque não sei o quê, porque isso vai contra a corrente. Nós tínhamos onde gastar esse dinheiro. Daqui a pouco você vai ter que investir numa coisa. Aí, para que isso seja, para que haja motivação em você em servir, então a gente começa a negociar. Mas tu dá 10, mas tu vai ganhar 100, tu vai ter mais para comprar. Volta para aquilo lá. Você trouxe o consumismo para dentro da igreja. Enquanto aquilo ali era para você dar mesmo. Era para você dar o dízimo e oferta, não para receber mais. Isso é para quem quiser fazer prova de que Deus é fiel. Mas quem conhece sabe que Deus é fiel, você não precisa fazer prova. Você dá o que Deus te deu. A competitividade, aqui a gente é chamado a servir. O que quer destaque, seja o que sirva. Então vai ao contrário das coisas. Você tem que trabalhar para exaltar os outros. E o individualismo se quebra com a comunhão. Então a igreja é uma antítese.
E isso tenta entrar dentro da igreja, o individualismo. O individualismo se coloca quando a gente começa a fazer culto assim, culto da prosperidade, culto... O que está falando no cara? Culto do amor? Como é que é a rosa? Corrente do amor. Porque daí o culto é para fazer aquilo que eu quero. Ah, esse culto me serve. Eu preciso de uma cura física. Quando é o dia da cura física? Isso é individualismo levado na igreja. Eu quero ouvir, eu quero orar, eu quero aprender sobre aquilo que eu quero. Então eu dou estoque a igreja entrar nisso. Na minha pouco entendimento a respeito dessas questões, porque colocar isso está correto. Quando Jesus foi crucificado e o véu se rasgou de alto a baixo, ali ficou caracterizado que nós entramos numa outra dimensão, na dimensão do jardim. E não há mais separação entre nada, tudo é espiritual. E a gente precisa ter a consciência disso. Rapidamente, eu montei um negócio com uma visão espiritual dada por Deus, há 10 anos atrás. Aquele negócio se tornou um prazer, até hoje ele ainda é um prazer, que alegra outras pessoas, não mais eu. Mas sempre vivendo nessa dimensão de que nós estávamos no jardim e aquilo sempre, não havia separação mais, nunca houve separação. Havia muito suor, mas havia prazer, e ainda há prazer, porque se tem esse entendimento que há uma dimensão que se vive, é a dimensão do jardim, a dimensão do reino, não há outra a se viver. Não sei se está correto. Voltando àquele assunto do consumismo, a questão dos 2 meses eu orando, conversando com Deus, Deus me mostrou na palavra, falando comigo uma coisa, que o que acontece? O próprio Satanás gera consumismo, para que a gente trabalhe mais, não tenha dinheiro para dizimar e ofertar na igreja. Então aí é o celular mais novo que eu tenho que ter, eu tenho que trocar de carro, como o senhor falou da insatisfação, de olhar para o lado. Eu ligo a televisão, tem que comprar esse, a casa nova, é o sofá novo na sala. Então a gente aí vai trabalhar, mas não no jardim, mas sim no mundo, para conseguir adquirir aquelas coisas aí. O que acontece? O coração do homem, o senhor mostrou uma palavra assim, naquela parte que os homens criavam ídolos, né? Então tu cria um novo ídolo no novo altar, e tu serve aquele outro Deus que é aquele objeto de desejo e de consumo. Porque o irmãozinho tem uma TV de 52 polegadas e eu estou com aquela de tubo de imagem de 20, tá ligado? Né? Com o controle remoto que dá uma asfalto dele para funcionar. Então aí tu olha, eu tenho que comprar, eu vou ter menos tempo para minha família, para a igreja, para a obra, porque eu tenho que me matar, mas não no jardim, trabalhando naquilo que eu não gosto, gerando um novo ídolo para me adquirir. E aí a gente se escreve da palavra, não é verdade? Deus falou isso, me mostrou assim, com clareza, como o próprio Satanás cria necessidade de produtos novos, e tem coisas que a gente compra, às vezes está lá dentro da casa do cara, que o cara usou uma vez, duas, que nem um brinquedo novo de criança que usou, quando era novidade, jogou pro lado, e quantas horas que eu perdi trabalhando para adquirir aquilo, seriam horas que eu podia estar orando, buscando o Senhor, tendo a palavra dele, e é uma verdade, né? A tua pergunta eu não esqueci, e o ambiente? Então, é o seguinte, nós já sabemos que Deus tem no seu propósito para nós o trabalho. Mas que trabalho? Ele coloca no jardim, mas o jardim já produzia por si só. Mas ele coloca lá ele para trabalhar. E daí a Bíblia diz que Deus coloca ele ali para fazer 2 coisas. Cultivar ou lavrar e guardar. Cultivar é que nem governo. Quando a gente pensa em cultivar e lavrar, o que a gente pensa? Destorrar, desterrar a terra, colocar semente, tapar, botar adubo, água, mas o jardim já produzia. Então, que tipo de cultivo é? A palavra ali é abar. Abar, que em outros versículos é traduzida por adornar.
sabe quem é que está sendo adornado, né? A noiva, né? O que é adornar? É fazer algo que é bom melhor. É fazer com que algo que é bonito se torne mais belo. Que haja mais beleza. É embelezar. Deus coloca Adão nesse jardim que era bonito, que era bom, e ele diz para ele, mas o teu trabalho é fazer com que ele se torne melhor. Com que ele fique mais belo, mais agradável, que produza mais, que se torne melhor do que ele já é. É aquela coisa do potencial, né? Que ele torne-se melhor. Ele torne-se melhor. Então, qual é o nosso trabalho no nosso jardim? Fazer do nosso jardim um lugar melhor. O teu emprego, qual é a tua função lá no teu emprego? Motorista. Tu dirige, mas o teu trabalho é fazer com que a tua empresa, como é o nome da tua empresa? Netsul Informática. Netsul Informática se torne um lugar melhor, mais belo, mais justo. A tua presença lá, Deus te coloca lá, e porque tu estás lá com entendimento, aquele lugar já se tornou melhor, porque vai ter um exercendo justiça, integridade, perdão, aceitação, amor. Por causa que você está lá, aquele lugar se tornou melhor. Esse é o teu trabalho. Onde Deus te colocar, fazer com que aquele lugar seja melhor. Veja por que você vem na igreja. Para tornar a igreja um lugar melhor. O teu trabalho é fazer com que o jardim que Deus te deu seja mais belo. É bela a tua família, mas Deus te coloca lá com o trabalho. Torne ela melhor. Torne ela melhor. Aí Deus vai te dar estratégias, maneiras, mas coloque beleza, adorne, trabalhe, porque esse trabalho é o trabalho de Deus, que a Bíblia diz que o Senhor está trabalhando na noiva para apresentá-la adornada. E os adornos são as obras de justiça dos santos. Então o trabalho de Deus é adornar a igreja. E da mesma forma, nosso trabalho é adornar aonde Deus nos coloca. Você está no lugar. Então muitas vezes a pessoa vai, eu vou sair de lá porque só tem ímpio, porque só tem perseguição, porque só falam mal. Mas se tu sair de lá, você não adornou. Claro que se Deus te dá uma direção para sair, aí Deus tem seus propósitos. Mas na verdade Deus te coloca lá para que aquele lugar seja um lugar melhor. Foi o trabalho que Deus deu para ele ali. Adão, tu vai adornar e tu vai guardar. Que é, o Dr. Ricardo falou hoje, que é dar limites para o mal. Tu vai guardar lá coisas que iam acontecer, não vão acontecer, mais porque você está guardando no Senhor. Está guardando no Senhor. Esse é o teu trabalho, guardar. Está ali, vigiar, zelar, cuidar, tornando aquilo um lugar melhor. Abençoado vai ser os patrões que contratarem vocês, porque vocês vão entrar lá, ele nem sabe, e vão contratar você para ser motorista, vão contratar você para fazer peça com torneiro mecânico, vão contratar você para ser vigia. Você vai fazer isso, esse é o teu emprego, mas o teu trabalho é fazer daquele lugar um lugar melhor. Esse é o teu trabalho, ser luz e sal. Esse é o propósito de Deus no trabalho. Se por um lado o trabalho coloca em mim a dignidade humana, por um lado eu me torno instrumento de Deus para fazer o mundo um lugar melhor. Descubra o teu jardim. Amém? Então eu posso viver na igreja, pastor, fazer tudo, todas as demandas, e se eu não cumprir o real propósito de Deus com o trabalho, eu vou para o inferno. Porque Deus está lá, faz parte do propósito dele. Por isso que não tem essa separação.
Temos que nos descobrir em Cristo, né? Nesse trabalho de... Vou fazer umas perguntas difíceis. Vai. Para mim, pelo menos. A ideia do consumismo que existe, da bênção, essas são duas coisas que pega do Antigo Testamento, Deuteronômios, diz assim: se tu fizer isso, vai ter mais celeiro ali. Depois do calvinismo, né, que botou a ideia a pessoa que está bem com Deus, ela estaria lucro, ela estaria com dinheiro. É só que Jesus coloca para os apóstolos que não vai ter duas capas, que não vai fazer isso. E tem um outro paradigma dentro disso. Como é que é assim? Deuteronômio é assim, aquilo é válido, mas não é para a gente gerar um sentimento de consumismo. Ali Deus estava falando com Israel, que Israel ia prosperar, ia ser guardado, Israel ia, de certa forma, encontrar êxito, porque Israel carregava a promessa, que era o Cristo, o Messias. Então Deus tinha que zelar por Israel. Não é que Deus escolhe Israel porque é melhor que os outros. Deus diz assim: eu escolho vocês porque são os piores, são os menores. Mas então tinha o sentido de nação. O sentido de nação, de guardar, de fazer prosperar, de ensinar que através de Israel que Deus era fiel, que você podia confiar em Deus, que você podia depender de Deus, que Ele era provedor. Israel seria um espetáculo para o mundo de quem é Deus. No calvinismo tem a eleição. O calvinismo é assim: há os eleitos que são salvos e os que vão para o inferno são os não eleitos. Então você se descobre eleito ou não descobre eleito. Se você não é eleito, você vai para o inferno. Se você é eleito, você vai para o céu. Aí gera um pavor nas pessoas: tá, mas eu sou eleito ou não sou eleito? Então tem alguns sinais da eleição: que você prospera, que você frutifica. Então é nesse sentido aqui, nesse sentido assim. Prosperar, Deus nos faz prosperar, não tem problema na prosperidade. O problema é a teologia da prosperidade. Prosperidade é como Deus organiza a nossa vida, a gente prospera. Mas muitas vezes a prosperidade é perder a cabeça, como João Batista prosperou. O ministério dele, ele teve o orgulho de morrer por Cristo. Que prosperidade que ele teve. Paulo também. Os apóstolos apanharam, que prosperaram nisso. Fluiu aquilo. A prosperidade nem sempre é assim. Nem sempre nós somos chamados para ser Salomão. Por isso que vem o Samos, né? Salomão. De vez em quando nós somos chamados a ser João Batista. Mas ninguém quer ser João Batista, né? Comer gafanhoto, morar no deserto. A gente quer ser Salomão. A gente quer ser Salomão. Mas isso conforme o chamado de cada um. Alguns Deus chama para ser Salomão, outros Deus chama para ser João Batista. Ou até Tomé, né? Ou até Tomé. Tomé foi uma bênção, né? Tomé foi o apóstolo da Índia. Você chamado para trazer um Jó, né? Diz que os missionários chegaram na Índia e foram falar de Jesus e disseram assim: nós já conhecemos esse Cristo. Eles disseram: mas como? Nós somos filhos de Tomé. Que Tomé foi lá como um apóstolo e pregou na Índia. Depois daquela que ele fala: tu és meu Deus e meu Senhor, Deus levantou aquele homem lá. Amém. E ele foi um apóstolo na Índia. Quando os missionários chegaram lá, já tinha crente lá por causa do fruto de Tomé. Amém? Amém. Então, vou chamar o pessoal do louvor aqui. Nós vamos estar encerrando, mas eu devo pedir que você feche os seus olhos. Feche os olhos, nós já vamos encerrar. Baixa a cabeça. Visualize o teu jardim que Deus plantou para você. Tua família, tua empresa.
igreja, teu círculo de amizades, os irmãos. Descubra o teu jardim. É um jardim fechado, é limitado. É limitado por Deus a tua área de atuação. Mas Deus te colocou ali para guardar. Talvez você seja o único crente na tua empresa. Glória a Deus, você está ali guardando. Você está ali guardando. Ali tem luz, já tem sal, porque você está ali. Já tem um pouco de reino ali, e você está ali. Então trabalhe para adornar. Às vezes um sorriso, um abraço, uma conversa, um presente, uma atenção, uma dedicação está tornando aquele lugar melhor. Onde você mora, a rua onde você mora faz parte do teu jardim. A tua rua é melhor que você está lá. Porque você carrega a presença de Deus. Aleluia. Você carrega a presença de Deus para lá. Tem alguém orando, tem alguém de joelho dobrado na tua rua, é você. Glória a Deus. E os anjos estão andando por ali porque você está ali. Sim. Sua rua se torna mais bela quando você entende que ela é teu jardim. Adão, cuida desse jardim, cultiva esse jardim. Ilói, cuida desse jardim, adorna esse jardim. Leandro, guarda esse jardim. Aleluia. Cuida desse jardim. Ricardo, guarda, cultiva, faz mais belo. Aleluia. Leva lá a justiça, o perdão, o amor, a alegria. Leva lá. Em Deus, descobre o teu trabalho dentro do teu emprego. Escolhe o teu trabalho dentro do teu ministério. Descobre o teu trabalho dentro do teu casamento. Descobre. É fazer melhor, mais bonito, mais perfeito. Me unge, Senhor. Você pode colocar assim as mãos sobre a tua cabeça. Me unge, Senhor, com essa unção de guarda, de jardineiro da vida, para que o meu jardim produza frutos e vida e seja um lugar agradável. Senhor, tu nos colocaste de guarda de vinhas. Está lá em Cantares, guarda de vinhas. Vocês, nós somos os homens da igreja. Deus nos colocou como guardas lá, para fazer aquele um lugar melhor. Para todos nós, não pastor, todos nós temos que cuidar das crianças que estão ali na igreja, dos jovens, dos adolescentes, das mulheres, pessoas que chegam feridas, doentes, fracas, desesperançadas. Deus nos colocou como guardas lá. Aleluia. Deus colocou a gente para cultivar ali. É nosso jardim. É nosso jardim. A gente tem que guardar a nossa família,
mas também temos que guardar a família dos irmãos. Nós temos que ter esse olhar para ajudar o irmão que está cuidando do jardim ali do lado. Guarda de famílias, guarda de ministério, de sonhos, de propósitos, fazendo daquele lugar um lugar melhor. Quando você andar por esse jardim, você vê coisas que não trazem beleza, pelo contrário, roubam a beleza. Você vai encontrar ali fofoca, discriminação, discussão, egocentrismo, orgulho, divisão. Você guarda, você guarda. Você não pode deixar essas coisas tomarem conta. Você guarda junto ali. Está levantando vocês, homens, para guardar esse jardim. A BZN, a Matriz, a Alvorada, são jardins que Deus nos colocou lá. Deus nos colocou lá. Deus nos colocou lá. Nós temos que andar por ali, olhando aquilo como um jardineiro, como quem cuida, como quem vela, quem zela. Guarda de vidas. Guardar os filhos dos irmãos, as filhas, guardar no Senhor. Temos que ter essa unção de Deus. Um guardar a esposa do outro. Eu guardo na discrição, no respeito, no amor. Guardo. Eu guardo. E vocês guardam também. A minha esposa, minhas filhas. E assim nós vamos nos guardando e nos honrando e fazendo com que fique mais belo o nosso jardim. Senhor. Por isso, dá-nos esse olhar de jardineiro sobre a nossa vida. Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus.